Desde que eu me entendo por gente, ouço dizer que a educação é a base de tudo. E a vida vai nos provando isso ao longo do tempo e nos coloca em confronto com o Brasil, né? Que foi agora considerado aí um dos países mais atrasados em matéria de respeitabilidade por essa profissão tão importante. É responsável pelos homens que vão dirigir o país, por exemplo. Nós vamos falar sobre esse assunto, formação de professores, com a doutora Suzana Ribeiro. Ela é coordenadora adjunta do mestrado em Educação da Unital e é doutora em História Social. Satisfação em tê-la conosco para abordar um assunto tão importante e tão delicado ao mesmo tempo, né? Essa pesquisa procede, essa pesquisa foi realizada por uma ONG indiana em 35 países do mundo. O Brasil ficou lá na rabeira em matéria de respeitabilidade à profissão. Bom, eu agradeço, né, pelo convite, por estar aqui com vocês, conversando de um assunto que hoje é parte da minha vida, né? É muito triste mesmo, né, esse assunto, e realmente tem respaldo, né, essa pesquisa quando a gente entra em qualquer sala de aula do ensino público brasileiro, né, das escolas de qualquer município brasileiro, eu diria, né? E isso é uma realidade muito triste mesmo, porque os professores, eles estão pouco estimulados a estarem ali, e os alunos estão pouco estimulados a estarem respeitando esses professores. E daí as relações que estão dentro da sala de aula são de muita tensão, né? Com isso não estou querendo dizer que os professores não dão com carinho suas aulas e que os alunos não queiram aprender, mas existe um problema muito complexo na educação brasileira, né, que passa por falta de políticas públicas, por falta de políticas públicas de formação de professores, por falta de um bom salário para esses professores, né, enfim, que faz com que cheguemos hoje a esses números alarmantes, né, que põe o Brasil como um país de tão pouco reconhecimento e respeito em relação a essa profissão. Eu fui aluno, né? Tenho filhos, né, que já foram alunos também, tenho netos que estão sendo alunos agora, e a gente vai percebendo uma decadência, infelizmente, né? Porque no tempo que eu estava na escola, o professor era muito respeitado pelo aluno. Depois a coisa foi degringolando. Hoje em dia tem aluno que bate em professor, tem aluno que achincalha professor em sala de aula. Dentro da realidade escolar, da vida desse aluno, com certeza, né, a autoridade do professor, ela vem sendo colocada em risco. E a gente precisa pensar, né, na nossa sociedade, que existe uma diferença muito grande entre autoridade e autoritarismo, né? Os meus alunos, espero que concordem comigo, não sou nem de longe uma professora que defenda o autoritarismo, que me coloco bem distante dessa linha, mas em nenhum momento abro mão da minha autoridade em sala de aula, né? Quando a gente, como professor, está em sala de aula, somos a voz, né, do conhecimento, somos a voz da mediação, né? E para exercer a função de professor com competência, precisamos ter essa autoridade. E a nossa sociedade, ela vive uma crise de autoridade. Eu tenho a impressão que os próprios pais, às vezes, não têm autoridade com os filhos. Sim. A escola reclama do procedimento em sala de aula, o pai é chamado, a mãe é chamada, né? E se mostram assim, meio sem instrumentalidade para tomar uma postura. E daí, com isso, a gente cria uma crise de educação mesmo, né? Porque se a gente não tem uma figura de autoridade que norteie as crianças, né, num caminho formativo, né, não de autoritarismo, não é isso, né, não é bater na criança, não é mandar na criança, mas sim dar o limite, né, do que ela pode, do que ela não pode fazer, de qual é a possibilidade de crescimento dela, de organizar e indicar os caminhos, né. Só que também, para fazer isso, o professor precisa ser bem formado, né? Que é um pouco a nossa conversa. E para fazer isso, ele precisa ter políticas públicas que ajudem ele a se formar. Porque hoje, dentro do nosso país, infelizmente, a gente tem uma condição de precarização da condição de trabalho dos professores, né? Então, o professor ganha pouco,
ele tem uma jornada de trabalho extremamente grande, tem professores que dão aula na rede pública municipal, na rede pública estadual e na rede particular. Então, eles dão aula em 3 redes, em 3 turnos, muitas vezes, para ter um salário razoável, né? Que dê para pagar as contas da família no final do mês. Quando chega em casa, está esgotado, não tem mais nem paciência para lidar com os filhos. Nem com os filhos e nem de cuidar da sua própria formação, né? Nem de cuidar de repor conhecimentos que são tão necessários para serem colocados em sala de aula. Então, assim, quando a gente coloca... ainda tem um detalhe, ainda leva dever de casa, né? Porque tem que corrigir prova, tem que planejar a aula, tem que fazer uma série de atividades que acabam tirando o espaço do lazer, que é necessário também. Sim. E daí, com essa precarização, né, do trabalho docente, a gente tem uma desprofissionalização do docente. O docente passa a ser um trabalho qualquer, uma ocupação qualquer. E isso a gente não pode se dar ao luxo de ter isso, né, ou ao luxo, ou né, enfim, isso num país que quer pensar num futuro. Verdade. Né? Porque daí a gente está colocando em risco o futuro do país. Dúvida. Né? Agora, o pessoal que está em casa pode estar pensando que nós estamos falando só com relação ao ensino fundamental. Eu acho que perpassa tudo isso, né? Até a própria faculdade, a própria graduação do 3º grau, né? Então, em alguns países, né, por exemplo, em inglês, a gente tem 2 palavras para definir professor de ensino fundamental, de educação básica, e professor da universidade. Então, professor da educação básica é teacher, né, e professor da educação universitária é professor, né. Aqui no Brasil, a gente não usa essa diferenciação, o que eu acho ótimo, são todos professores, né. Por um tempo, a gente tinha uma diferenciação em escala de status e etc., que fazia com que o professor universitário fosse um pouco mais reconhecido do que o professor da educação básica. O que a gente pode até ter já como questionamento. Mas hoje, infelizmente, o que está acontecendo é um rebaixamento do professor universitário, né? Em vez de subir o professor da educação básica, né, para os níveis de reconhecimento do professor universitário, a gente tem um desserviço, né, para a formação da nossa nação. Professora, e com relação à respeitabilidade em sala de aula, né? Eu acho que é um outro tema também muito importante, porque de vez em quando a gente passa lá com o controle remoto da televisão e assiste determinadas programações que não são lá muito recomendáveis, mas acaba vendo, né? Porque fica uma pressão muito forte. Eu vejo uma novela infanto-juvenil que passa aí numa emissora, que eu acho que parece que até estimula procedimentos indisciplinares, né, em relação ao desrespeito à sala de aula. Eu queria avançar nesse tema um pouquinho com a senhora também, mas nós vamos voltar à entrevista já com a professora Suzana Ribeiro. Ela é mestra, é doutora e está avaliando conosco a qualidade do ensino, a qualidade do aperfeiçoamento que o país dedica ao professor e à respeitabilidade, que também é muito importante. Nós voltamos com ela já, não saia daí.